mas vamos lá. Ontem, a taxa das blusinhas foi derrubada. E não servia pra nada, a não ser arrecadar imposto. E pra quê? Eu nem sei pra que esse imposto, porque é troco de pinga comparado ao que o Brasil precisa para fechar suas contas, onde o grosso realmente vem sendo gasto com juros. Que isso daí o governo não está nem um pouco interessado em colocar o dedo, em resolver. É melhor fingir que não está nada acontecendo, porque o importante é o superávit primário. Aí tá ali na Globo. Taxa das blusinhas, desenrola 2.0 e crédito a motoristas de aplicativo. O governo Lula acelera medidas de olho nas eleições. Essa é a verdadeira motivação. É uma demagogia sem igual toda essa discussão da blusinha. Por quê? Teve apoio até de setores da dita oposição ao governo, gente que adora bater no peito, fingir que é virtuoso, falar de direita. Aí a turma voltou lá atrás, eu não esqueço. Aí a justificativa, não, que é importante. A indústria nacional, a proteção, pipipi, popopô. É importante proteger a indústria nacional. É importante gerar empregos localmente. O problema é que tudo tem a forma e o jeito certo. Se a lei tivesse sido feita para proteger verdadeiramente o que o Brasil produz, faz muito sentido. Agora, como é que você protege o que não existe? O que eu quero falar com isso? Como que você cria uma lei para colocar imposto em cima de produtos que o Brasil não produz? Diversos produtos eletrônicos o Brasil não produz. Você só fez encarecer, você só dificultou. E diversos desses produtos, eles aumentam a produtividade, são ferramentas de trabalho. Mas tenta explicar isso para o petista e para o direitoso que queria agradar o velho da van. Aí a duquesa de táxi, que agora trabalha no Estadão. Agosto de 2023, governo retira a taxa das blusinhas. Junho de 24, governo recria a taxa das blusinhas. Maio de 26, o governo anuncia que é muito bonzinho e está retirando a taxa que ele mesmo tinha recriado. E tenta se colocar no lugar de toda aquela turma que ficou passando um pano doido para a taxa das blusinhas. Tenta se colocar no lugar dessa galera que passou um pano doido. Aquela frase clássica da Janja, não é o cidadão, né? Não é o cliente que vai pagar, são as empresas. Tá bom. Aí a Veja fez um breve retrospecto. Pressão, desgaste e recuso. A trajetória da taxa das blusinhas do governo Lula. Cobrança sobre compras internacionais de até $50 chega ao fim e encerra tributo definido pelo Haddad. Nas redes sociais, influenciadores, consumidores e parlamentares passaram a acusar o governo de taxar os pobres. A expressão taxa das blusinhas nasceu nesse momento, impulsionada por memes e vídeos de consumidores revoltados. Pois é, isso começou em abril de 23. Aí o Vinícius fala assim, criada no primeiro ano do regime Lula, ainda em abril, a taxa das blusinhas foi usada como instrumento arrecadatório e impediu a liberdade de consumo pelos cidadãos comuns, o famoso povão. Agora que precisa de popularidade e recuperar votos perdidos, tenta medida desesperada, não planejada e talvez não efetiva, já que foram embutidas outras taxas nestes produtos com apoio dos governistas. Ainda vai ter o ICMS, que o cara vai ter que pagar, então não acha que vai voltar como era antes. Aí a Veja fala, abril de 23. E vocês sabem, se você quer relembrar a história brasileira, as maldades que o Lula fez, talvez, infelizmente, seria bom que tivesse mais registros. Mas o único, que nunca falha. Vamos lá, abril de 23, Atlas Brasileiro. Será que tá aqui? Será que tem alguma coisa? Eita, vai ter um capítulo específico, olha. Comprinhas internacionais. Deixa eu ver qual foi a capa que a Mari fez. Tem um cadeado aqui digital, uma preá, uma marmota. Enfim, tem minha foto feia. Da carreta furacão, economia, comprinhas internacionais. MST voltou com tudo, escândalos ministeriais. O Juscelino, o Juscelino. Eu já sei por causa do cadeado. Cadeado, meio de negócio digital, regulamentação das redes. Me liguei. Mas vamos lá, ó. Comprinhas internacionais. Começa com imposto no lombo do povo. Aqui, gente, seria bacana, sei lá, bate uns prints aí devagar na tela pra você ter com você. Aí você poderia mostrar o que tá acontecendo e mostrar para as pessoas que querem votar pro Lula e acham que o Lula tá dando algum tipo de benesse. É importante trazer esses assuntos porque
O queda da taxa das blusinhas, obviamente que é algo bom, é algo positivo, é algo para ser celebrado. Só que essa situação toda deveria mostrar para as pessoas o quão oportunista é o Lula. Mostrar que não temos um presidente preocupado com as pessoas, preocupado com o povo. É um presidente que só pensa em arrecadar para enriquecer banqueiro. Só que quando chega as eleições, aí o Lula está disposto a fazer tudo. A gente começava a ler, ó. Taxar varejistas chineses e apostas online é necessário, diz o Randolfo Rodrigues. Haddad prevê arrecadar 8 bi com tributação. Haddad calcula como certo o que é incerto. E isto é um problema. Até a Mira Leitão reclamava. Devido a taxas alfandegárias altas, o AliExpress começa a perder vendas no Brasil. Fim do kit Xeon. Empresas do AliExpress suspendem vendas no Brasil. O governo mira empresas como Shine e Shopee e vai acabar com isenção de importações até de $50. Por isso que foi a taxa das blusinhas. Comprava roupa. Capa da Globo. O governo tenta evitar crise por taxação de importados chineses. O governo admite erro de comunicação sobre taxação de e-commerce e aciona influenciadores. Ó. Aqui não é gabinete do ódio não, viu? Se fosse no governo Bolsonaro, tava todo mundo preso. O governo vê erro de comunicação em plataformas digitais, mobiliza influenciadores. A Globo também deu a nota. Chay na mira. Planalto teme reação negativa à taxação de e-commerce. Secom e Fazenda reagem. Após críticas, Fazenda nega que criará taxa para compras online e diz que só vai reforçar a fiscalização. Olha que matéria para você bater um print. Olha que manchete para você ter com você. O governo que foi para cima do pobre, lascou com o pobre, ainda fingiu que não ia lascar com o pobre. O governo mentiu, foi lá, fez, e agora quer desfazer. Bicho, não dá. Cantanhede, quando eu trabalhava na Globo, deu confusão no Palácio. Fim da isenção vai encarecer importados da Ásia em 60%. Foi mais, foi 92% no final do dia. Os analistas estavam errados. AliExpress, Shine, Shopee, imposto deve ser pago pelo cliente, não pela empresa. Ó. E a gente já falou o quê? O oposto. Não. Vai ser a empresa que vai pagar. O cliente não vai gastar nada mais. Confia na Janja. Contribuição ao debate. Eu tenho para mim que essa matéria do Jota falava sobre o governo Bolsonaro, inclusive. É uma coisinha extra. A tabela elencava. Eu acho isso mesmo aqui, ó. Para o Haddad, talvez, decreto, uma grande vitória, valores mínimos. O valor brasileiro de 50, o mesmo teto de 100, não são nenhuma discrepância em valor e tudo mais. Aí falava aqui. Aí, na sequência, dizia, ó, surpreendentemente, é que o governo Bolsonaro quis ampliar a isenção de imposto de importação para até $100. Eu lembro que tinha uma coisa dessa. Foi em vídeo eu peguei isso para mostrar que o Brasil era um absurdo, porque você pega os países ao redor do mundo, ó. A Austrália, mentira, eu nunca comprei. A minha câmera que vocês estão me vendo foi $1.500. Não paguei R$1 de imposto, não porque eu sou ninguém nem por nada. Não cobrou nada. Absolutamente nada. Eu tô me tirando a câmera, acho que não comprei nada assim, caro. Acho que eu comprei tudo aqui. Acho que eu só comprei a câmera nesse ano todo aí, que foi mais de 1.000 conto. Mas não paguei nada. Eu nunca conheci ninguém que pagou imposto de importação aqui pra nada. Eu nunca conheci. Aí você pega Canadá, aí não conta. Mas tá lá, o Japão, 10.000 ienes, Nova Zelândia, $1.000, Singapura, 400, Peru. Mostrando que vários países, assim, a taxa para você ser isento era muito maior. E o Brasil queria ser o rei da cocada preta. E aí mostrava que era o governo Bolsonaro, né? Porque a gente comentava isso, né? Enquanto o Lula quer taxar o pobre, Bolsonaro tentava ampliar de 50 para 100. Reforma tributária resolverá problema de sonegação de sites? Ó, sonegação, Deus está vendo. O governo não vai voltar atrás sobre tributação de importados, diz secretário da Receita. O governo espera que envie o arcabouço à Câmara desvie a atenção da taxação dos sites asiáticos. Olha que notícia boa também para você mostrar como o governo Lula opera. Cria uma cortina de fumaça para lascar com o pobre. Olha lá. Notícia boa. Da Globo. Haddad agora fala que haverá digital tax para compras de até 50. Olha ali quanto tempo mudou o discurso, né? Que não ia rolar, que era mentira, que é da Globo. Deu uma volta aqui. Ó, dia 12. Dia 12, né? Fazenda nega que vai criar taxa. Nega. Dia 12. Dia 12. Passados 5 dias. Valeu, Haddad, ó. Não, 8 dias. 20. Haddad agora fala que vai ter imposto. Haddad, desgraçado. Ó. O ministro ocultando quem reclama que foi taxado.
Histórico. No Twitter, você pode ocultar a resposta. Você não pode apagar, você pode ocultar. Aí quando você clica aqui nesse iconezinho, mostra respostas ocultadas. O povo reclamando pro Haddad que estava sendo lascado pelo governo Lula. Compras em sites chineses como Shine serão tributadas na emissão de secretário. Imposto sobre produtos da Shine, Shopee, AliExpress será cobrado na compra, confirma a Fazenda. Não repassar taxação ao consumidor é compromisso das empresas. Diz Haddad. E passaram, né? Haddad mentiroso. Aí vem defendendo o indefensável. O Renato Souza, que era de esquerda, petista doido, falou, cara, em vez de taxar os mais ricos, o governo vai taxar os mais pobres. Aí vieram os petistas passar pano. Nunca vi pobre que tenha verba para gastar pelo menos R$ 250 com compra no exterior. Ó. Rapaz, aí. Coitado dos pobres, viu? Coitado dos pobres. Aí, se você comprar no AliExpress, Shopee, Mini in the Box e achar rica, tem uma coisa pra te contar. Não me acho rica muito longe, mas não vejo isso como taxar os mais pobres. Até porque quem sonega esses produtos são os ricos. O rico tá comprando no Mini in the Box. O governo gasta quase 200 mil com cama e outros móveis de couro italiano para quarto na Alvorada. O ninho de amor do Lula. O governo gasta 65 mil com sofá, 42 mil com cama para Lula e Janja. Pois é, para se acasalarem. E o pobre, pague, pobre. Por que vocês desinformam por meio de manchetes? As compras não foram para Lula e Janja, mas para a União. Já que o ex-presidente detonou tudo. Foi. Bolsonaro lascou com a cama. É um cavalo selvagem. Aí, ó, choquei na época. Choquei. Eu não sei nem se o dono tá choquei, já tá solto. Exclusivo. Governo Lula não vai acabar com a isenção de até $50 para importação. O Haddad, o Ministério das Vendas fará um pronunciamento. Tá aqui, ó, isso aqui é fake. O choquei sempre foi uma máquina de desinformação. O ministro de Bolsonaro, Paulo Guedes, defendeu a taxação dos aplicativos de compra como Shopee, AliExpress, Shine. Diz o governo não cansa de ferrar com o pobre. Aí o Ramagem mostrava, o que era o governo Bolsonaro. Os tweets de Bolsonaro, inclusive, deixando claro, repito, qualquer iniciativa para taxar compras por aplicativos como Shopee, AliExpress, Shine não contará com minha assinatura. Esse Bolsonaro, hein? Era um vidente. Outra, não assinarei no MP para taxar compras por aplicativos. Shopee, AliExpress, Shine. Saudades, viu, Jair? É mentira que o governo acabou com a isenção de $50 para produtos comprados no exterior. Deve terminar. Ai, fica até quieto. Aí lá, tomou uma checada doida, peitista. Quando não tá mentindo, tá fazendo o quê? Vocês sabem. Aí, o da Globo, André Trigueiro. Nem sei se foi demitido esse miserável. Povo indignado com taxação de produtos baratinhos importados de lojas virtuais da China, mas ninguém quer saber por que são tão baratinhos. Exploração de mão de obra, ausência de direitos trabalhistas, baixo custo da energia suja, do carvão mineral. Crédito de carbono. Aí vem a Malu Gaspar, ó. Desde aqui ela já estava numa guinada golpista. Eu compro na Shai, junto pontos e às vezes ganho desconto. Pronto, falei. Com base em informações prestadas por leitores, Twitter classifica como falsa a postagem do youtuber Felipe Neto sobre a taxação de importações de até $50. O influencer reproduziu a versão do governo em sua conta na rede social. Ei, rapaz. Aí o povo mostrava a hipocrisia. Olha a duquesa de táxi, ó. Ela botou agora... O nome dela foi Maria Carolina Gontijo. Na época, ela usava só a duquesa de táxi. Felipe Neto, tudo que ele comprou na Disney com R$ 1.000. O rico ia viajar para não pagar imposto. E o pobre que se lasque. Enfim. Aí Bolsonaro criticando, sempre o Jair. Saudade do Jair, viu? A informação que o governo desistiu dessas empresas absolutamente mentirosa, aí lacrando. Enfim, né? O recuo do governo, que não teve recuo porcaria nenhuma. Aí a gente fala aqui dos picanheiros, ó. Bastou Lula ir pra cima do pobre, pra forçar o pobre a comprar com os campeões nacionais. Olha as ações da Magazine Luiza, subindo. Jesus. Varejistas pedem ao governo que taxe empresas de comércio eletrônico asiáticas. Parabéns, Lula. O que Luiza Trajano e empresários pensam sobre tributar? Óbvio que eles eram a favor. Aí você vê, ó, Flávio Rocha da Riachuelo, que adora brincar o direitoso, liberal. Liberal! Olha o liberal! Olha o
o Brasil... Nem é mais, acho, do Brasil 200, mas tinha fundado, né? Acelera demais. Nossa, liberal gostoso. Ah. Na hora que é pra proteger a empresa dele, ó, aí acelera demais. Nossa, liberal. Aí, olha isso aqui que maravilhoso, ó. Fabricado onde? Na China. Roupa da Riachuelo, ó. Você entende como é essa gente? Os liberais. Que adora financiar os influencers, jornalistas, liberais. Ah, Jesus. Olha, Chay se reúne com a Haddad, anuncia que vai criar 100 mil empregos no Brasil. A chinesa Shine. Até hoje eu tô esperando esses 100 mil empregos, viu? Oh, meu Deus do céu. O idiota é quem acredita. Ó, o Amazônia Azul ainda colocou cara de palhaço. A Shine informa em seu site que possui aproximadamente 10 mil funcionários no mundo inteiro. Mas acreditem, gente, apenas aqui no Brasil vai gerar 100 mil. No mundo inteiro tem 10. No Brasil vai ter 100. Ela vai crescer 11 vezes de tamanho. Ela vai ficar 11 vezes maior, porque ela conversou com Lula. Imagina a cabeça de quem acredita na merda dessa que o Haddad disse. Ó, Ciro Nogueira. Vamos ver o que ele tá dizendo. Na campanha, o presidente da Fiesp sobe no palanque a favor de Lula, é o José Gomes, sobrinho de Lula, de consideração. Faz manifesto pela democracia como se fosse independente. Eleito, Lula convida para ser ministro, recusa, mas agora ganha sua recompensa numa triangulação. A empresa chinesa, que estava para ser tributada pelo governo brasileiro após viagem a Pequim, decide investir nas duas empresas do presidente da Fiesp, praticamente quebradas, que era Cote Minas. Aqui, ó. Chay anunciou investimento de 750 milhões no Brasil, fecha parceria com a empresa de tecidos de Minas. Cote Minas, do Josué. Viva os amigos do rei! Cote Minas dispara 100%. Eita, Lula miserável! Lula não deixa nenhum amigo pra trás. Lula é brabo, viu? BNDES é um dos maiores acionistas da empresa escolhida para a produção nacional. Pois é. Campeão nacional que chama, né? Ganha um doce quem responder porque o governo não quis taxar os free shops. Não pergunta. Porque o free shop, só quem pode acessar o free shop é quem viaja pro exterior. O rico. Então, para rico não tem imposto. Não pode taxar os free shop, porque o rico vai ter que pagar imposto. O Lula só gosta de lascar com o pobre. Se esse contrabando todo, talvez eu não tivesse de fechar 90 lojas, diz o senhor da Marisa. Coitado, né? Pobre coitado. Isso aqui foi só em abril. Ao longo dos meses, tiveram novas confusões. Está aí, né? Um breve histórico. Notícias aí para vocês mostrarem ao longo do dia de hoje para as pessoas que vocês conhecem e que ainda estão em dúvidas sobre em quem elas vão votar nas eleições. Aí vem a Raquel Landim, né? Por que o brasileiro pagou a taxa das blusinhas por 2 anos? Porque é simples. Porque você, Raquel Landim, junto com os vagabundos que trabalham no Estadão, jornal de golpista da família Mesquita, vocês, Globo News, CNN, Poder 360, Metrópolis, Veja, UOL, junto com o Josué Gomes, a Cartinha da Democracia, aquele agente fedorenta lá da USP, que passa perfume porque não toma banho, tem nhaca, sabe? Gente com fedor de caatinga, que não limpa a bunda direito, que tem aquele freio de caminhão na cueca. Junto com todo o apoio do Supremo, vocês elegeram Lula. Foi por isso que o Brasil teve que sofrer 2 anos. Foi por conta disso. Sabe? Pergunta idiota, velho. O cúmplice pergunta, por quê? Por quê? Por sua culpa. Sua culpa. Porque se fosse o governo Bolsonaro, a isenção de 50 ia pra 100. Faltando 4 meses das eleições, o governo Lula recua na taxa das blusinhas por causa da conta da popularidade do período eleitoral. Lula agora vai tentar vender a ideia de que acabou com a taxa que ele mesmo ajudou a criar. Mas é, né? Vai enfrentar a fúria da indústria, do varejo. Mas também deveria explicar aos brasileiros o porquê de uma política tão errática de comércio exterior. Por que ficamos pagando por 2 anos a tal taxa das blusinhas? Por quê? Aí veio o William Vac, também indignado. Vale tudo de Lula, inclui blusinhas, crime e gasolina.
Essa manchete até é curiosa, né? O Vale Tudo de Lula inclui crime. Eita, crime inclui, rapaz. Que manchete, viu? Né? Inclui o crime. O Vale Tudo de Lula inclui gasolina. Crime e gasolina na mesma frase. Lula. Nossa, só faltou falar Lula e Boulos, né? Se fosse Lula e Boulos, já tinha até imagem. Só tem uma coisa feia na política, é perder, o resto é bobagem. Preocupado com a possibilidade de perder as próximas eleições, Lula acabou de abolir a tal taxa das blusinhas. Os tais 20% de importação até 50 conto, 50 dólar, né? Que agora estarão, como era antes, zerados em termos de taxação. Essa medida é um exemplo perfeito de que não valia nada o que o governo dizia quando impôs a tal taxa das blusinhas, ou que então não vale nada o que diz o governo agora. Não era para proteger a indústria, o emprego, a concorrência do comércio brasileiro e arrecadar mais para equilibrar as contas? Agora não precisa mais nada disso? Contanto que renda alguma popularidade? O mesmo cálculo político-eleitoreiro é o que motivou outro anúncio feito hoje por Lula. O de que vai gastar muito dinheiro para combater o crime organizado. Vai. Ou se vai. Há 6 meses da eleição, esses gastos não mudam nada na situação da segurança pública, mas o que importa é poder anunciar. E mais, o que o governo promete gastar com segurança pública é fichinha, perto do que a Petrobras vai perder e continuar segurando o preço da gasolina, que ela compra mais caro lá fora do que vende aqui. É uma decisão política, evidentemente, para não ter aumento de preço antes da eleição, ou seja, a estatal pode tomar prejuízo, o Tesouro Nacional pode arcar com mais dispêndios, a indústria e o comércio nacionais podem se virar. O que não se pode é perder. Isso é muito feio. Vocês não elegeram Lula pra ele fazer isso? Aí o Estadão dá uma nota aqui do CEO da Atlas. Hoje até acho que tem pesquisa, viu? Não sei se já sai. Quando tava pra fechar o vídeo, ainda não tinha sido anunciada. Acho que tem Quest hoje. Não sei que hora sai. Sai aqui no meu WhatsApp. Deixa eu ver se alguém me mandou. Direto pelo horário aqui. Capaz de chegar alguma coisa. Não chegou nada ainda. Daqui a pouco eu checo meu celular e vejo se alguém me manda. O Atlas Intel diz que o bônus do Nordeste para Lula está em declínio. Por que será, né? Aí você vê o subtítulo. Presidente do Instituto de Pesquisa afirma que fatores incluem o menor peso do Bolsa Família e a preocupação com facções criminosas. Facções, crime organizado. Vamos olhar um pouquinho esse cenário. 41% dos brasileiros veem a ação do crime organizado onde vivem. Imagina, tu pega 10 pessoas, 4 moram na região que tem crime organizado perto. Quando não, vivem sob áreas de domínio do crime organizado. Para 34,9% desse total, a presença de quadrilhas influencia muito as regras locais de convivência e o comportamento dos moradores. E olha que está ali, em negrito, no canto inferior direito. Com medo, 41% das mulheres afirma que deixam de sair à noite, entre os homens 30%. Deixa de sair de noite, deixa de movimentar o comércio local, um barzinho, um restaurante. Parabéns, Lula. Mas Lula não havia dito que no Brasil não existiam, né, territórios dominados pelo crime organizado? Tudo de boa? Como nasce o medo? Comando Vermelho instala cela do tráfico em área da milícia em Jacarepaguá e aterroriza moradores. Moradores relatam ao Globo como, em pouco mais de um mês, para o Comando Vermelho consolidou presença num trecho de aproximadamente 55 mil metros quadrados naquela área, região historicamente dominada pela milícia. Pronto. Saiu a milícia e entrou o Comando Vermelho. Exploração do sinal de internet por traficantes e milicianos já alcança 37 municípios do estado do Rio. A prática surgiu em territórios de grupos paramilitares, mas não demorou a ser copiada em maior escala pelo Comando Vermelho. Lucrativo, o negócio avançou pelo asfalto e pelo interior. Pronto. Será que tem liberalismo nessas regiões? Será que tem livre concorrência? Mandar o Constantino lá para resolver, para dar uma aula de Adam Smith pra galera do Comando Vermelho. Eles não leram, gente. A riqueza das nações do Adam Smith. Esse é o problema. Eles não estão acostumados com concorrência. Tem que resolver com livro. Um curso de Rodrigo Constantino. Aí vai tudo resolver. Aí você olha para essa questão de. Eu acho que tem a ver com crime também, né? No governo Lula.
Começar por baixo. Brasil bate recorde de feminicídios no primeiro trimestre do ano, com média de 4 vítimas por dia. E qual a notícia de cima? Governo exonera secretário de Lula, acusado de violência doméstica. Como é que você leva fé num governo desse? Como é que você acha que um governo desse vai conseguir combater a violência contra a mulher? Entra na lista, mas uma promessa vazia do governo do amor. Pois é, Tsuki. Enquanto Lula segue por essa linha, o que é que fala o Flávio? O Flávio fez uma fala aqui, sem querer ser muito puxa-saco. Eu achei que ele foi muito bom. Ele devia repetir isso mais vezes. Mas não só repetir, né? Porque isso gera o compromisso. Eu tenho um recado muito importante para os criminosos. Vocês têm até janeiro para deixar o Brasil. Isso é postura. Será que o Lula tem coragem de falar isso? Será que o Lula tem coragem de falar isso? O Lula não precisa falar até janeiro, né? Porque o Lula já é presidente. Ele pode dar 3 dias. Vocês têm até segunda-feira para deixar o Brasil. O bicho vai pegar. Será que o Lula tem coragem de falar isso? Vê a diferença de postura? Postura. O caminho é fácil. Em 2026 o caminho é fácil. Fácil. Lula não tem coragem nem de falar, nem de repetir o que o Flávio está falando. A diferença é gritante. Aí você olha, cesta básica sobe em todas as 27 capitais pela segunda vez seguida, diz o Diese. O Brasil todo a cesta básica está cara. Mas um problema que Lula enfrenta. E além desses problemas, com resistência de Pacheco, Lula admite dificuldade em Minas e vê PT à deriva no estado. Com a resistência de Pacheco em disputar o governo de Minas nas eleições deste ano, Lula passou a admitir interlocutores a dificuldade de consolidar a candidatura do mineiro. Enquanto o PT enfrenta o cenário de paralisia política no estado, após meses apostando no senador como principal nome do partido para a disputa estadual, a deterioração do cenário ganhou novo capítulo na noite desta terça, durante reunião entre Pacheco e Edinho Silva. Segundo relatos, o senador voltou a afirmar que não pretende disputar o governo mineiro, falou para Edinho Silva. E, atualmente, gente, não tem quem Lula apoiar. Lula não tem um candidato que consiga trazer a mínima quantidade de votos. Porque realmente vai ser Cleitinho versus Calil, ou se o PT lançar, imagina a disputa de 3 candidatos, vai fazer como? Vai ser Cleitinho versus alguém, a tendência é Cleitinho versus Calil. E o Calil não quer apoiar o Lula. Porque apoiar o Lula tira votos do Calil. O Calil quer se posicionar no centro. Ainda tá magoado com Lula. Lembrem que Minas Gerais é tido como o estado que decide as eleições. Quem vence em Minas, vence a nacional. A gente olha pro Lula e já vê uma má notícia. Motivo de celebrar. A má notícia para Lula é boa pra gente. É boa pro Brasil. Apesar da sinalização negativa, a Pacheco afirmou a Edinho que pretende conversar diretamente com Lula antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro político. Segundo interlocutores, deve correr o mais rápido possível. Edinho ficou de marcar um encontro do Lula e o Pacheco ainda nesta semana. Então, você olha para Minas, olha para o Lula, notícias negativas. E quando você olha para a direita, parece que o impasse chega ao fim para a gente marchar cada vez mais rápido para uma vitória, de preferência no primeiro turno. Mesmo com a má vontade e a safadeza do Nicolas de ficar lá jogando para cima o Matheus Simões, porque o Matheus Simões estava direcionando suas emendas para os redutos eleitorais onde Nicolas quer eleger seus pangarés e estava atrapalhando. Flávio aí, como um bom líder, sentou e já resolveu. Estamos ainda no início de maio e um dos palanques mais importantes do país começou a andar. E acho que realmente andou, porque até a indefinição que a matéria vai falar já é uma definição. Flávio Bolsonaro e Cleitinho fecham aliança em Minas, mas ainda sem candidato definido. Mas calma, esse impasse é o impasse que meio que não existe, você já vai entender. Ó. A futura aliança ainda depende, porém, da definição por parte de Cleitinho se ele será ou não candidato, algo que o PL espere que aconteça até dia 1º de junho. Flávio terá eventos de pré-campanha em Minas nos primeiros dias de junho e, por isso, gostaria de ter o seu palanque no estado definido até lá. Caso Cleitinho de fato dispute,
o PL pretende indicar um vice. Se Cleitinho não concorrer, o Cleitinho já se comprometeu a apoiar o candidato do PL e talvez até indicar um vice de sua preferência. Não está decidido. Fechou a aliança. Cleitinho está liderando. Se o Cleitinho for, ele vai botar o vice, cara. Tudo certo? Tudo certo. Fechou. Se o Cleitinho falar, cara, eu não quero mais disputar. Cansei. Então pronto. Então, mas tu vai chegar junto? Vai trazer esse capital político pra gente eleger o nosso? Vai. Pronto. Dia triste pro Nicolas, né? Talvez agora o Matheus Simões não queira mais ficar mandando emenda pra turma dele. Mas é isso, Nicolas. O Brasil tem que avançar, cara. O Lula tem que ser derrotado. Não pode pensar só em você e na sua turminha. Nesse segundo cenário, o PL trabalha com duas opções de nomes do partido para lançar em Minas: o ex-presidente da FMG, Flávio Roscoe, e o ex-prefeito de Betim, Vitório Medioli. Então até nome já tem. Com isso, o PL não deve apoiar o Matheus Simões em busca da reeleição, para desespero do Nicolas. A avaliação no partido é que Simões já está comprometido com outros dois presidenciáveis, porque ele é do PSD do Kassab. Ou seja, tem o Caiado e ainda tem o Zema, né, que ele era o vice. O que faria sua aliança com Flávio e o PL acabar dividida é um estado considerado crucial. Flávio está fazendo tudo o que é necessário para vencer ainda no primeiro turno. Para ter autonomia total, independência total. Não precisar sentar com ninguém, não precisar chegar lá no segundo turno, negociando apoio, falar de governo, construção. Lembra o próprio Lula, o segundo turno? O Lula não teve até que aderir àquelas pautas da Marina, mas ele não pediu isso para apoiar o Lula. Até isso teve. Sabe? Por que as pessoas querem insistir que Flávio faça um governo menos à direita? Porque ir para o segundo turno é isso. Vocês não querem realmente chutar o pau da barraca? E com tudo, então vamos eleger o Flávio no primeiro turno. Mas as boas notícias não param aqui. Números. Flávio já é mais competitivo contra Lula do que foi Bolsonaro nos maiores estados do país, mostra a pesquisa. O do ex-presidente reduziu margem de Lula na Bahia e em Minas, virou o jogo no Rio e está empatado em São Paulo. Não está empatado não, está na frente. Que bom, né? Não param por aqui as boas notícias. Calma, eu sei, você, bolsonarista, não está acostumado. Flávio monta time com preparador de debate e até diretor de cena. Flávio está fazendo tudo que está diante dele. Cara, o que é que pode ajudar? É isso, então vamos fazer. Pode ajudar? Pode, vamos fazer. Você está pensando, eu tenho todas as informações, não saiu na imprensa, não trarei mais detalhes, mas dá para adiantar para vocês que até mesmo o comitê de campanha já está, sabe assim, meio que organizado, localidade onde será, pensando numa questão de logística para ter mais mobilidade em relação ao Brasil, mais facilidade para sentar com pessoas que podem influenciar o destino das eleições, o destino do país. Até isso, o martelo foi batido aí nas últimas horas. Uma vitória, gente, no primeiro turno, não vamos perder tempo não. Flávio Bolsonaro começou a montar um time profissional para cuidar da comunicação de sua campanha. Comunicação é importante, hein? O grupo terá publicitários específicos para ajudar o filho 01 do Jair na preparação para os debates e até um diretor de cena para os eventos e programas de campanha. Tudo nosso, nada deles. Mas vamos lá. Vamos agora falar um pouquinho nossa linda democracia do Poder Judiciário. Se a taxa das blusinhas foi suspensa, por hora a dosimetria também está suspensa. Esse comentário aqui foi feito por diversas pessoas na direita, mas pela boca da turma da direita não tem o mesmo sabor que é ouvir pela boca da turma da Globo News, né? É que estão comentando esse absurdo que foi Dom Pedro III suspender, porque o próprio Dom Pedro III basicamente escreveu a lei. Então assim, ele escreve a lei, ele mesmo suspende a lei que ele escreveu. Como assim? Vamos ouvir. A Globo que diz isso. Quem resolveu negociar com o Congresso se fazia lei assim ou assado foi o próprio Supremo. O Supremo se enfiou nesse buraco, a verdade é essa. A gente acompanhou durante toda a tramitação
o relato que a gente tem, vamos até perguntar aí para o deputado Sóstenes, mas o que a gente ouvia durante toda a tramitação desse projeto é que o projeto ia e voltava revisado. Não é à toa que os bolsonaristas falam que foi o Alexandre de Moraes que escreveu, porque é o que a gente ouvia, não só dos bolsonaristas, tá? De todos os deputados do Centrão envolvidos com isso. Inclusive, o presidente da Câmara, Hugo Mota, nesse fim de semana, ficou muito chateado, para usar uma expressão suave. Que cabe no horário. Que cabe no horário, porque assim, foi todo um trabalho para fazer com que a tramitação, com que o texto do projeto ficasse de uma forma que a sinalização do Supremo não mexeríamos. Tá errado? Totalmente, né? O Supremo não tá aí para fazer esse tipo de coisa. Não é isso que se espera dos ministros do Supremo. Mas eles fizeram e se enfiaram nessa confusão. Agora eles estão sendo cobrados por algo que eles fizeram. E aí a gente fala, cabe ao Pleno do Supremo votar. Isso realmente é o desejável. Mas não vinha sendo feito, nem pelo ministro Alexandre de Moraes, nem por outros ministros. E a gente tem ouvido que o próprio ministro Alexandre de Moraes tem falado para as pessoas que procuraram ele nesse final de semana para entender, porque ficou todo mundo sem entender, né? E aí o que ele tem dito ele veio com essa versão. Se eu derrubo, diminuo a pena das 10 pessoas, sei lá, 10 ou 12, não sei quantas eram. E depois essas penas são revistas no Pleno, poderia ser um problema. Mas a promessa que foi feita é votar rápido, é resolver rápido. Então, assim, eu não sei se resolver rápido significa vamos aceitar a dosimetria rápido. Eu não sei o que significa resolver rápido, é depender do Supremo, né? São 11 ministros, a gente não pode dizer o que vai acontecer. Mas o Valdo mesmo está falando que a tendência é que seja aprovado. Então, o que a gente está vendo é que existiu um acordo, que esse acordo baseou a votação com todos esses vistos que a gente viu, e se a tendência passar, nada disso está importando. A constitucionalidade não está contando. Está contando todo mundo tentando fazer com que o acordo seja cumprido. Sim. Aparentemente é isso que está se tentando fazer em Brasília nesse momento. Galera, calma, vamos cumprir esse acordo aqui que a gente fez. A constitucionalidade é outra coisa, né, gente? A constitucionalidade é outra coisa. Pois é, vamos lá, o acordão. Aí, aquela cara lavada de sempre, de quem ajudou a tirania a instalar no país, veio o Estadão para criticar a decisão. O código Dom Pedro III. Éramos felizes no tempo em que as decisões esdrúxulas tomadas pelo ministro do Supremo, Dom Pedro III, ainda se circunscreviam ao campo das controvérsias jurídicas, de resto legítimas. O que se vê hoje é algo bem mais grave. Ao que parece, o senhor Dom Pedro III deixou de se preocupar até com as aparências e consolidou uma espécie de direito particular, moldado segundo as veleidades do próprio ministro. A recente decisão de suspender os efeitos da chamada Lei da Dosimetria para um prédio de condenados pelo 8 de janeiro é o ápice, né, de sua hermenêutica criativa. Então, assim, começa só ofendendo o cara. Não explica muito bem o porquê, mas fala que o cara não presta por conta do que ele fez com a dosimetria. Aí vai. Por mais confusa que seja a decisão monocrática dele, a questão é muito simples. A referida lei foi aprovada pelo Congresso, após tramitação regular na Câmara e no Senado. Lula vetou integralmente o texto, como lhe é facultado pela Constituição. Meses depois, o veto foi derrubado pelos parlamentares, também nos estritos termos da lei maior. Diante da inércia de Lula, no prazo legal, coube ao Batoré promulgar a lei no dia 8 passado. Ou seja, não houve vícios procedimentais. Goste-se ou não, a lei da dosimetria está em vigor no país. Mesmo reconhecendo esse fato, Dom Pedro III, pasme o leitor, que a lei não deve produzir... Dom Pedro III decidiu, pasme o leitor, que a lei não deve produzir efeitos para os condenados pela trama golpista que ocorreram ao Supremo após sua promulgação. A lei foi promulgada. Não, mas não é para funcionar, não. Ele determinou isso. E Dom Pedro III fez isso da maneira mais heterodoxa possível. Decidiu como juiz de execução penal, não como relator das duas ADIs que questionam a lei da dosimetria. E essa distinção é importantíssima. Se entendesse haver fundamento jurídico nas alegações da ABI e do PSOL Rede para pleitearem a inconstitucionalidade da lei da dosimetria,
Dom Pedro III poderia ter conseguido liminar nas ADIs e imediatamente submetido sua decisão ao plenário do Supremo. Mas o ministro não escolheu a via regular democrática. Não, a democracia não presta, não. Optado por suspender, caso a caso, a aplicação de uma lei plenamente vigente. Isso só prova que Dom Pedro III se pretende o senhor absoluto do destino de cada um dos condenados pela tentativa de golpe, do mais anônimo até Bolsonaro. O fundamento invocado por Dom Pedro III para sua exégese autoritária foi o princípio da segurança jurídica. Seria risível não fosse tão grave o precedente criado. Ora, segurança jurídica pressupõe justamente estabilidade e respeito às regras do jogo institucional. Nada poderia ser mais afrontoso à segurança jurídica, que ele diz defender, do que um ministro do Supremo sozinho decidir que determinada lei aprovada pelo Congresso deixará de produzir efeitos seletivamente até segunda ordem. Ele tira a segurança jurídica pela segurança jurídica. Que cara maluco, viu? Numa democracia parlamentar, pressupõe-se rígido o rito legislativo. Vale dizer, uma lei promulgada ao fim de uma tramitação formalmente regular no Congresso é constitucional e apta a produzir os seus efeitos, até que o Supremo decida do contrário, o que não aconteceu. O próprio Dom Pedro III, como já foi dito, não declarou inconstitucional a lei da dosimetria, até porque, convenhamos, como foi amplamente noticiado pela imprensa profissional, ele e Gilmar Mendes avalizaram o texto do Paulinho da Força. Mesmo assim, suspendeu seus efeitos. Que diabo significa isso? A lei é válida para todos, menos para aqueles que o senhor Moraes entende que não devem ser alcançados por ela? Ele que escolhe quem é cidadão e quem não é, quem tem direito às leis da Constituição e quem não tem, quem é indigente? Data máxima vênia, isso não é controle concentrado de constitucionalidade, isso é um regime jurídico de exceção. Pronto, agora é ditadura o Brasil. Agora o Brasil é ditadura. O Supremo não foi concebido para operar como instância de tutela política permanente, nem muito menos para subverter o processo legislativo quando este deriva em leis ou atos considerados indesejáveis por alguns de seus ministros. Por óbvio, aqui não se questiona a legitimidade da Corte para declarar a eventual inconstitucionalidade da lei da dosimetria. O que causa perplexidade é a naturalização de decisões personalíssimas que suspendem, reinterpretam ou modam a aplicação de uma lei plenamente vigente segundo critérios definidos por um único juiz. Não se pode chamar de democrático um país que não se insurja contra tamanha concentração de poder. Peraí. Se o Brasil não se insurgir contra isso, contra tamanha concentração de poder, o Brasil não pode ser chamado de democrático. O Brasil não é. Não, é ditadura. Não, o Brasil não é ditadura. Que coisa, né? Eu não sei como o Estadão tem coragem de escrever isso. Tem que pedir desculpa, senhor. Desculpa, gente, por ter ajudado a instaurar essa ditadura no país. Aí tem mais alguns complementos. Lei da dosimetria. A decisão do PT irrita a cúpula do Congresso, que foi o que a Globo News também falou. Fico na dúvida, estão irritados por quê? Deve ser, na verdade, eu até entendo por que eles estão irritados. Não porque eles se preocupam com a dosimetria. Mas imagina, quer queira, quer não, tanto o Batoré quanto o Hugo Mota já devem ter recebido mensagem no WhatsApp, ligação. A gente falando, pô, bicho, ei, fala de mesmo aí o que tá acontecendo. Vai ficar nessa galhofada? A gente não tinha aprovado? Vocês não tinham sido os avalistas? E agora tá assim? Vocês não têm mais palavra? Não dá pra confiar em vocês? Aí até ele falar que a culpa não é dele, que é de Dom Pedro III. O pessoal quer solução, bicho. Ninguém aguenta mais essas confusões. As pessoas querem solução. Solução, cara. E aí? Olha lá, no ouvido. A imprensa também disse que o Congresso vê a cena de Dom Pedro III a Lula com suspensão da dosimetria. Eu não sei se ele tentou fazer verdadeiramente um aceno ao Lula ou não, mas tá ali, né? Eu acho que ele é tão poderoso que não tem necessidade dele fazer assim. Por que ele faria um aceno ao Lula? Por quê? Por que cargas d'água ele faria? A troco de quê?
Sabe? Supremo deve seguir tendência de redução de penas, mesmo após Dom Pedro III suspender lei em casos do 8 de janeiro. Essa matéria aqui é até curiosa, porque traz uns bastidores. Já era para ter aprovado, sabe? Qualquer dia na cadeia é um dia na cadeia. Vamos encurtar isso o máximo possível. Eu realmente não sei porque ele já não devolveu para julgar, declarar que as ADIs não fazem sentido e libertar a turma. Mas a Folha de São Paulo conversou com pessoas do entorno, na classe política. Aí diz que ministros do Supremo dizem apostar. Então a Folha falou com os ministros, né? É uma confirmação ampla da lei da dosimetria, mesmo após a decisão do Dom Pedro III, que suspendeu, né, até uma definição completa. Alguns integrantes do tribunal também manifestaram incômodo com o caminho escolhido pelo coleguinha para lidar com a matéria. Por que será, né? Heterodoxo, juiz. Dessa forma, a lei não foi suspensa de forma geral, né? O que ele acabou de fazer. As suspensões determinadas por ele devem assim valer até o tema ser debatido e julgado pelo colegiado. A perspectiva de que a lei seja declarada válida foi afirmada à Folha por 3 ministros e 3 assessores neste domingo. A tendência é ser aprovada, mas o cara acho que quer maltratar um pouco mais as pessoas. Parlamentares que tiveram contato com ministros do Supremo ao longo do fim de semana relatam que Dom Pedro III não deve demorar a enviar para a deliberação do plenário as ações que questionam a lei, das quais ele também é relator. Acho que já demorou muito, já é quarta-feira hoje. A interlocutores do Legislativo, Dom Pedro III justificou sua decisão como necessária para buscar segurança jurídica, ou seja, para não correr o risco de que os presos do 8 de janeiro fossem soltos com base em uma lei que mais adiante seria considerada inconstitucional. A lei que ele escreveu e o Gilmar. Ele e Gilmar escreveram a lei inconstitucional? É isso? Saindo desse campo, mas também nessa história aí na Judiciário versus povo brasileiro, a Folha de São Paulo noticia que Carmen Lúcia cancelou multa de R$600 mil aplicada por Dom Pedro III à dona de perfil e disse que cobrança foi indevida. Olha só, hein? Isso daqui pode parecer pouco. O pessoal comentou sobre isso, mas não deu, como eu posso falar, né? Tanta atenção. Ah, meu Deus, olha só esse caso. Olha que absurdo. Gente, de verdade, eu não consigo pensar aqui de forma rápida em algum revés numa decisão do Dom Pedro III. Ele decidiu uma coisa, perseguir alguém, e um grupo de juízes foi lá, ou um juiz foi lá e decidiu o contrário, divergiu dele. E assim, um voto do Fux em separado, mas um voto separado que não mudou a decisão. Foi lá o julgamento. 4-1. Mas um juiz desfazer o que Moraes fez é a primeira vez que eu tô vendo isso acontecer. É a primeira vez. Então, eu vou falar pra vocês, ó. Pessoal, estamos sendo perseguidos desde 2019. Desde 2019, nenhum juiz... Tiveram até alguns juízes no processo que tentaram de fazer algumas coisas e esses juízes foram alvo do CNJ, né? Pra ver, juízes golpistas, né? Começaram a ser investigados. Mas realmente desfazer, falar assim, arrependiu, desfazer, e ainda ver pela mão do Supremo, é a primeira vez. Em 7 anos. Ixi, se isso aqui não for um motivo de olhar e achar que as coisas podem ser um pouco diferentes, eu não sei mais o que pode ser. É um fato inédito. A Yatsuki diz, né? Vocês lembram que em maio de 23, o imperador aplicou uma multa no perfil da Rita de Cássio Serrão, Rita de Cássia. O crime antidemocrático dela foi um tweet, né, de 61 visualizações. O tweet, né? A mais pura verdade, o que nos deixa a certeza de que eles não venceram a eleição, mas sim tomaram o poder. O reposto foi acompanhado de um tweet que dizia: a popularidade de Lula não se comparava de Bolsonaro. Aí vamos dar uma olhada na matéria só em 2 parágrafos. Punição era motivada por descumprimento de ordem anterior do qual os alvos não tinham sido notificados. Dom Pedro III puniu sem nem notificar. Caso revelado pela Folha em 2023, é um dos poucos processos públicos envolvendo suspensão de perfis pelo TSE. Aspas. Escreveu a Carmen Lúcia, ausente
a intimação da decisão, ou seja, a pessoa não soube o que foi decidido, e determinou a aplicação de multa em caso de reiteração de conteúdo já bloqueado nos autos e não identificadas publicações contendo desinformação ou apologia a atos atentatórios à justiça eleitoral e ao Estado democrático de direito indevida cobrança de multa fixada na decisão. E vamos continuar. A ministra afirmou ainda que, segundo a AEDD, em análise de uma amostra aleatória das publicações de Rita, a partir da data em que se iniciava a cobrança da multa, não foram identificados conteúdos desinformativos com franca apologia a atos antidemocráticos. Como é que ela pode ter um comportamento reiterado? Não é só uma decisão contra o Dom Pedro III. É uma decisão que diz claramente que não foi feita a desinformação, que é a justificativa dele para tudo. Que coisa, viu? Não significa que amanhã o Brasil vai ser um lugar melhor. Em janeiro, com certeza, com a vitória do Flávio. As coisas vão melhorar. Mas, gente, as coisas estão mudando. As coisas estão mudando, pessoal. Devagarinho, passo a passo, chegaremos lá. Acho que o período mais tenebroso de todos já ficou para trás. O período mais tenebroso de todos já ficou para trás. Fé em Deus agora, dia após dia, chegaremos lá. Obviamente, algumas confusões não acontecem, né? Foi um período mais tenebroso, não foi que virou as mil maravilhas. Ontem o Carlos comentou, né, sobre a perseguição contra Eduardo. Tentando calar Eduardo. O PGR pede condenação de Eduardo, alegando coação aos ministros do Supremo. Eduardo não fez nada diferente do que nenhum outro parlamentar fez ao longo da história quando achou que estava sendo perseguido, como os petistas fizeram em relação ao Lula. E a gente já comentou sobre isso, tá lá no ar. Não vou abrir o Atlas, não. Aí o Carlos fala: por que nenhum limpinho de direita está em defesa do Eduardo? Ninguém quer sair em defesa do Eduardo, né? Eles têm um poder, eles têm um projeto de poder a curto prazo e sabem que destruir os filhos de Bolsonaro é obrigação para a aceleração do processo. Nada do que vem ou deixa de vir destes é pelo país. Tudo tem muito método e objetivo. Então, rastejam zigue-zagueando para tentarem concluir os seus cursos. Não é difícil de assimilar os movimentos ou a falta deles. Vocês estão vendo aí o que é a direita brasileira. E aí um dos membros do que com certeza o Carlos está se referindo vestiu a carapuça, porque quem planta vento colhe tempestade. O vento que Eduardo resolveu plantar foi lutar pela liberdade, inclusive do vagabundo do Constantino. Essa é a direita. Essa é a turma que trabalha na Revista Oeste. A turma que trabalha na Bradock, na Gazeta do Povo. Vocês acham que os donos e os seus colegas de trabalho não sabem da postura das pessoas? Eu sempre pego esse aqui porque é o melhor dos exemplos. Se a direita realmente lutasse pela liberdade, né? Eu acho que um cara assim, que apoia a perseguição abertamente, não ia ter espaço em lugar nenhum. Talvez só na MBL. A Júlia Zanata também comenta: ninguém vai invocar a união da direita nos ataques do Sabugosa ao Eduardo? Vamos lá, pessoal. Sabugosa, nada a mais, nada menos, disse que o Eduardo vendeu a vaga dele para o Leandro Prado. Chamou de bandido, de corrupto, né? Roubou dinheiro, basicamente. Isso é coisa de aliado ou de inimigo? Vamos invocar o Manta, pô. União da direita aí, por favor. Vergonhosa essa postura do Salles. Até para brigar o cara tem que ter nível, fica a dica. Aí o Bolsonaro fala, né? Fato, o pessoal só fala união da direita quando um dos Bolsonaro ou algum apoiador deles fala algo contra alguém. Mas quando algum fala dos Bolsonaro, aí tá liberado. E quem discordar é gado. Aí sobre essa questão do Sabugosa, André do Prado, Eduardo, ontem o Melo Araújo fez 2 postagens. Não vou dar play no vídeo, porque acho que o texto é suficiente. Senão o vídeo vai ficar muito longo, tô olhando aqui pro horário. Tem um vídeo para mostrar. Primeiro, o Melo Araújo escreveu assim, ó: para vencer, precisamos de união.
Chega de confrontos internos, estamos perdendo soldados importantes, né? Eduardo, Jair e o inimigo avançam em nossa direção. A metralhadora devem estar apontadas para o inimigo do Brasil e não para a nossa própria tropa. Somos soldados de um líder só, Jair Messias Bolsonaro, neste momento representado pelo seu filho Flávio. Quem está comigo nesta luta se manifesta e arruma mais soldados. Deveria ser assim. Aí depois ele escreveu o seguinte: não usem meu nome em vão. Sou vice-prefeito de São Paulo, colocado pelo presidente Bolsonaro. Só saio deste cargo por ordem do presidente, ou seja, não sou candidato a nada. Aí ele reforça: roupa suja, lavo em casa, não fico batendo boca em rede social, não provoquei essa situação, não pedi nada pra ninguém, continuo na missão que me foi determinado. Aí Marco Eduardo e o Sabugosa. Aí eu falei, né? Parabéns, coronel. Falou pouco, mas falou o suficiente para colocar o Sabugosa no lugar dele. O Petrópolis escreveu uma coisa, e eu não tiro a razão do Petrópolis, que ele fala assim, ó: discordei dessa. Achei a fala meio dúbia. Foi direcionada ao Eduardo e ao Salles. Sim, ele marcou os dois. O Eduardo apenas expôs que ele estava invocando o Melo para atacar o Eduardo. O Salles estava invocando o Melo para atacar o Eduardo. E, de quebra, o Jair. Sem essa de os dois lados. Achei que ele poderia ser mais preciso. Mas está valendo. Pois é, né? E eu entendo. A gente comentou até sobre isso nos últimos 2 dias, né? Pessoas pedindo um posicionamento mais contundente do Melo Araújo. E eu entendo a indignação das pessoas. Não tem como falar que as pessoas... Não tem nem como falar que talvez eu que esteja errado e o Petrópolis esteja certo. Ou talvez os dois estejam certos, vai saber. Mas não tem como você falar pro povo ficar de boa, bicho. Porque assim, gente, Zé Bonitinho é o modelo da direita brasileira? Não é. Então você vê que o Zé Bonitinho, cara, ele comprou as brigas assim de Bolsonaro na maior parte do tempo. Falou sem medo de ser feliz que Bolsonaro é um perseguido, que tá errado o que tá acontecendo com o Bolsonaro. Saiu diversas vezes em defesa do presidente, das vítimas do 8 de janeiro. E o Zé Bonitinho resolveu comentar sobre o tema. Aí quando você vê, bicho, o Zé Bonitinho é mais contundente a comentar sobre os assuntos do que os chamados bolsonaristas raiz. Eu tendo a gostar mais desse tipo de comportamento, sabe? Quando o cara é bem mais direto no que diz. Aí quando você, pô, o cara que não é tão de direita fala isso, por que a galera de direita tem que ficar meio que em cima do muro? Ah, não vamos dividir a direita, vamos de união, bababá. Como é que eu vi o Zé Bonitinho? A gente vai caminhar para que o André do Prado e o Derrite sejam os senadores eleitos, né? Já se percebeu aí muito claro que o Ricardo Salles mais cria confusão do que união, e que a gente precisa é de união, né? De poder ter pessoas centradas, não pessoas que ficam só criando confusão, com todo respeito à trajetória dele, ao mandato dele, mas aonde ele põe a mão só arruma confusão, e a gente precisa de união, está definido, né? O grupo optou pelo André do Prado e o Derrite, e ele sozinho fica esperneando. Então é lamentar esse tipo de comportamento. Nós precisamos, é fundamental que a gente possa resgatar o nosso país. A gente precisa tirar o PT, a gente precisa estar unido, o centro, a direita, para tirar o PT, sair desses escândalos de massa, de INSS, e o Ricardo Salles, ele está só aparecendo o tempo inteiro, aparecendo e falando mal das pessoas, né? Já teve bastante recado para ele, eu queria deixar aqui mais um, com muito respeito a ele, mas acho que ele precisa parar de ser individualista, né? Parar com esse narcisismo e caminhar em grupo para nós elegermos o André do Prado para o Senado e também o Derrite. Tá entendendo? Assim, o Zé Bonito também falou de união, mas você não tem nem dúvida, né? Porque quando ela fala assim, pô, não use meu nome em vão, sabe? Pô, minha direita, roupa suja lava em casa. Aí você fica, pô, será que ele tá só reclamando do Sabugosa? Ou será que ele também tá achando ruim o comportamento do Eduardo? Esse aqui você não tem dúvida do que ele tá achando, sabe? Então, assim, eu entendo a indignação da galera. Eu entendo, não tem como não se indignar. Inclusive, ontem foi de indignação. Tiveram algumas imagens que circularam da posse do Cássio Nunes Marques como presidente do TSE. Eu não consigo. Tem algumas coisas ali que eu falo, bicho, eu não tenho. Eu sou muito mal educado. Tem uma galera que eu jamais
conseguiria apertar a mão, dar um beijo, um abraço. Não dá, velho. Não dá. Eu não vou jogar pedra porque às vezes você também não sabe na hora, vamos ver, a pessoa tá ali. Aí você pensa, pô, velho. É um carrasco, mas às vezes se eu nego apertar a mão, ele pode fazer ainda mais maldade contra Bolsonaro, uma coisa dessa. Enfim, né? É uma decisão que julgar assim eu não coloquei aqui pra comentar porque também julgar na hora é complicado, de verdade, sabe? Eu tento às vezes me colocar no lugar da pessoa, não é simples, não é uma parada simples, mas é isso, velho. Eu também não aguento não. Ainda bem que eu não sou político, viu? Ai, graças a Deus que eu não sou político. Aí dá pra reclamar, né? Eu não faria, não sou político. Mas enfim, eu vou mandar os vídeos que eu dei pelo Telegram. Não sabia se eu conseguia comentar sobre tudo. Todos os assuntos eu queria comentar, né? Acabei estendendo um pouco mais essas nossas blusinhas, porque eu acho que é relevante. Eu acho que é um assunto que dá pra conversar com o chamado isentão, um cara que ainda não decidiu o voto. A gente já tá chegando pro eleitoral. Eu tô até pensando em tentar, né? Porque às vezes também não tem notícia nenhuma, não tem nenhum fato novo. Mas sempre que tiver qualquer fato, se tiver fato novo todo dia, tentar incluir nem que seja um minuto pra falar assim, ó, aconteceu isso aqui do Flávio. Aconteceu isso aqui do Flávio. Realmente assim o que o Flávio tá fazendo. Nada aí trazer alguma coisa que vocês não viram pra municiar e a gente deixar assim o clima de campanha mais ativo, né? Estamos chegando, já estamos em maio, ou 4 meses tem eleição, 4 meses a gente elege o Flávio. Então começar a comentar, a gente começar a levar conteúdo, facilitar esse processo para vocês, que é a parte mais importante de todas, conseguirem falar com as pessoas que vocês conhecem e ajudar aí para converter uns votos, né? Converter um isentão. O isentão é mais fácil, o petista é bem mais difícil. Mas tentar para aquele teu amigo indeciso, cara que anula voto, fala, bicho, sai de casa para votar, velho. Pelo amor de Deus, vai votar lá no Flávio, vai. Mano, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É isso. Eu vou ficar por aqui. Gosto do meu trabalhinho, que você ajudar um pouco mais. Pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpan.com.br, onde tá narrado aí, acho que os principais eventos e acontecimentos de 2023 até hoje. E alguns eventos também que foi resgatando do governo Bolsonaro, eventos históricos. Aquele grande beijo e abraço, vejo vocês amanhã, tamo juntos, valeu meus amigos, fui!